Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco aí dos últimos acontecimentos. Acabou que passou muito rápido aí, eu queria ter feito um vídeo no dia que o TikTok foi banido e já na sequência no dia que ele foi liberado. Porém, por conta dos fatos terem acontecido muito rapidamente, inclusive eu tô na saga de tentar gravar mais de um vídeo por dia, ou pelo menos um vídeo por dia, e eu tô falhando miseravelmente em gravar um vídeo por dia pro YouTube. Você tá acompanhando aí, deve ter visto que no máximo a recorrência que eu consegui manter foi de um vídeo a cada 2, 3 dias. É muito puxado, mas eu tô tentando, tô me esforçando, e o bom é que se você não consegue gravar ainda, se você tá na mesma luta ou nem começou ainda a gravar para o YouTube, muito provavelmente você tem alguém aí mais próximo da sua realidade para se espelhar. Eu vou tentar gravar dentro do carro, obviamente que não é aconselhável que você faça isso. Inclusive eu vou estar olhando muito mais para o trânsito do que para a câmera. Eu só olhei agora para a câmera porque eu parei aqui no farol um pouco, acabei de sair do condomínio. E aí agora eu provavelmente vou entrar na Marginal, depois vou pegar uma avenida mais tranquila aqui em São Paulo. Se você é de São Paulo, você sabe e tem noção do quão perigoso é dirigir na Marginal, principalmente se estivesse falando com um celular, seja ligação ou vídeo. Pior ainda se for gravando um vídeo para o YouTube. Eu tô gravando esse vídeo, obviamente que é para falar do assunto em questão aí do banimento do YouTube, na verdade do banimento do TikTok, então já desconsidere até os erros aí, porque é difícil de fato falar algo enquanto você tá fazendo outra coisa. Porém, o principal ponto aí é a questão do banimento do TikTok, que me fez pensar muito, não só a respeito do próprio banimento em si, mas como uma atitude mal pensada ou até mal planejada pode sair de fato um tiro pela culatra, né? Então, a decisão foi tomada aí alguns dias antes, cerca de 2 dias antes do próprio Trump assumir, e eu acho que foi uma decisão muito errada, principalmente assumindo que o Trump ia assumir e ia reverter tudo isso, né? Obviamente que algumas pessoas ali pensavam que o próprio Trump ia continuar com essa decisão e iria manter a suspensão do TikTok, até porque a questão do TikTok não é somente uma questão de imbecilização da própria população norte-americana, mas mundial, até porque se você nunca ouviu falar a respeito disso, mas se procurar um pouco e pesquisar, vai ver que o próprio TikTok em outros locais, ele não tem o mesmo algoritmo, ele não distribui o conteúdo da mesma forma que é distribuído nos outros países. Então países asiáticos recebem um conteúdo de muito mais valor, obviamente não ficar recebendo dancinha, prostituição, aquele monte de porcaria que o próprio TikTok entrega no Brasil e nos países aqui da América Latina, América do Norte. Então seria esse o principal ponto. Obviamente que não é somente para a imbecilização da própria população, porque isso já seria uma arma muito poderosa para conseguir ganhar guerras e destruir países pela sua cultura. Mas o principal ponto levantado e em questão foi a respeito do TikTok ser usado como uma arma de espionagem, e obviamente que é usado como uma arma de espionagem, assim como diversas outras. E aí, resumidamente, baseado com essas informações, com essas alegações, eles decidiram efetuar o banimento. Banimento esse que durou aí cerca de 1 hora, vamos colocar um dia, né? Durou algumas horas. Puxa, se durasse 1 hora talvez seria menos vergonhoso, talvez, mas enfim. Os caras colocaram um banimento que não perdurou por 2 dias, cara. Isso é tão sério porque o Trump foi lá, tirou todo o decreto que tinha sido feito do banimento. O TikTok agradeceu, eu não sei se você acompanhou aí ou se talvez você tinha TikTok nos Estados Unidos através de VPN, mas o cara foi agradecido pelo TikTok. O nome do Trump apareceu lá na notificação quando o próprio TikTok voltou ao ar. E aí isso foi um puta tiro no pé que o Biden e o governo acabou dando. E obviamente que o Trump saiu como herói de tudo isso aí nessa história. E inclusive o que eu acho que vai acontecer, quais são os próximos passos, seria até mesmo a aquisição do TikTok por parte do governo aí, ou de alguma parte, seja do algoritmo, seja de algum
talvez alguma parte mais selecionada e segregada do que é feito lá fora, mas ainda assim o governo dos Estados Unidos teria um controle maior. O que eu acho de suma importância, não somente para tirar toda essa questão aí de espionagem, imbecilização da cultura e tudo mais, até porque hoje já ninguém aguenta mais toda essa questão de cultura woke, mesmo no Brasil ou principalmente nos Estados Unidos, que talvez seriam aí os precursores de tudo isso. Mas, obviamente, eu acho que cada dia que passa estamos a passos de verdade mais curtos ou mais próximos do Trump acabar comprando aí o TikTok, assim como ele fez com o Twitter e, para variar, dono da mídia, dono da comunicação, aí talvez seria a maior potência ou o ativo de maior valor, principalmente nessa era que a gente vive hoje, mundial, tá? E pra fechar, cara, todo esse raciocínio a respeito do tiro no pé, o Biden já não tinha muito o que fazer, final de governo, teve uma decisão que não foi muito acertada, que eu acho que aí seria o tiro no pé principal dele. Mas para fechar com tudo isso, ele fez algumas alegações que obviamente não vão respingar no Trump a respeito dessas guerras de comunicação, guerras de aplicativo ou até mesmo a guerra de espionagem, que hoje é o que mais acontece a respeito de guerra híbrida no mundo, né? Mas de fato isso não teve o impacto ou não teve a resolução que o próprio governo do Biden esperava. Por fim, Trump sai como herói da nação, todo mundo voltou a usar o TikTok normalmente. Se vai continuar imbecilizando ou não a população nos Estados Unidos, assim como ao redor do mundo, eu acho que o TikTok vai continuar com a mesma palhaçada, com a mesma papagaiada que tem lá sempre. Então, se você continua usando o TikTok ou só consumindo o TikTok, você deve tomar muito cuidado, porque de fato, cara, é uma coisa que eu já tive e sofri muito pelo conteúdo do TikTok. Hoje eu já não tenho mais paciência de usar TikTok, inclusive nem tenho um aplicativo. E o do Instagram também é um que eu não utilizo muito, principalmente para consumo de conteúdo, tá? Outro lado da moeda seria a produção de conteúdo, e esse eu ainda faço utilização do Instagram e consequentemente do TikTok para a produção de conteúdo, mas para consumo seria aí uma das piores drogas que nós temos hoje no ano de 2025 e que foi uma das piores drogas nos últimos anos, tá? Bom, a análise que eu fiz rápida a respeito desse assunto, essas são as minhas opiniões, você pode concordar ou não, mas deixa um comentário aí, eu quero saber o que você acha a respeito disso. Tô saindo da Marginal Tietê agora e consegui concluir o vídeo. De fato, a ideia de fazer esse vídeo era simplesmente para não ter mais desculpas para produção de conteúdo, cara, porque é uma das coisas que eu mais tenho sofrido aí, é com essa inconstância de produção de conteúdo. Inclusive, para gravar esse vídeo eu saí e esqueci da lapela, então o áudio muito provavelmente não ficou com a mesma qualidade que eu fiz os anteriores, mesmo eu estando no escritório nos outros vídeos, que aí teria um ambiente mais controlado, o som de melhor qualidade. Esse daqui o ambiente já não é controlado, muito provavelmente aí vocês vão ouvir barulhos de buzina, de carro. O áudio deve ter ficado uma bosta, mas a ideia é que eu consiga gravar o vídeo e de fato eu não fique perdendo aí essa constância e volte a postar um vídeo a cada 2 dias, 3 dias, ou que eu consiga diminuir, poste um vídeo a cada dia aí. Se você torce para esse sucesso aí, para que eu consiga ter sucesso nessa jornada, deixa um comentário aí, me deixe saber e começa a gravar vídeo, cara. Eu vou gravar um vídeo falando a respeito desse formato, que não é novo, o Ryan já grava nesse formato faz muito tempo, e outras pessoas, não só youtubers antigos, como o próprio Bruno da Play Hard, ou até mesmo pessoas que estão abrindo seus canais e começando conteúdo nesse formato. Se você curtiu, deixa um comentário aí, curte, um grande abraço e até mais. Falou!